Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa aula 03. Nessa aula, nós iremos identificar se um circuito eletropneumático, se a sua sequência é uma sequência direta ou indireta. É muito importante saber se a sequência é direta ou indireta para verificarmos qual vai ser a melhor forma de montar esse circuito, montar o seu diagrama. Já vimos na aula 2 que a sequência indireta ela torna difícil a construção dos circuitos pelo método intuitivo. E ainda não falamos do método de maximização de contatos e de minimização de contatos. Por isso, é importante identificar se a sequência é direta ou indireta. Através da identificação do tipo de sequência, é que escolheremos qual é a melhor forma para a construção dos nossos circuitos. Pois bem, possuo aqui 6 sequências de movimentos de cilindros. Primeira sequência de movimentos é A+, B+, A-, B-. Se vocês lembrarem um pouquinho, vocês vão perceber que essa sequência a gente já montou lá no método intuitivo. Pois bem, como é que a gente deve fazer para identificar se a sequência é direta ou indireta? Primeiramente, a gente deve dividir a sequência ao meio. Se aqui eu tenho 4 movimentos, o meio nessa posição. Se aqui eu também tenho 4 movimentos, o meio da sequência nessa posição. 4 movimentos aqui, novamente o meio nessa posição. Aqui eu possuo 6 movimentos, 3 atuadores. Então o meio aqui. Desse lado, aqui e aqui. Pois bem, feito isso, eu separei as sequências ao meio. Devo verificar se o que eu tenho de um lado é igual ao que eu tenho do outro lado. Por exemplo, aqui eu possuo A e B. A e B. Aqui eu também possuo a letra A, B, B e A. Vamos observar primeiro essas duas sequências. Aqui eu possuo A e B nessa posição e A e B nessa posição. O que eu tenho desse lado é igual ao que eu tenho desse lado. Se isso é igual, quer dizer que essa é uma sequência direta. Na de baixo, eu possuo A e B. E aqui eu possuo B e A. Observem que o A está iniciando, é o primeiro atuador, depois o cilindro B é o segundo atuador. Aqui o cilindro B deve recuar e depois o A recuar. As letras são iguais, os atuadores são 2 atuadores, mas estão em posições diferentes. Aqui é A e B, aqui é B e A. Lembrem-se que na nossa aula 2, nós tentamos montar essa sequência pelo método intuitivo. E não deu certo. Por que não deu certo? Porque desse lado, a minha sequência ela é diferente. Eu tenho A e B e desse lado eu tenho B e A. Quando isso acontece, a gente chama isso aqui de uma sequência indireta. Por que indireta? Porque vai acontecer sobreposição de sinais. Que eu mostrei para vocês também na nossa aula 2, né? Eu não conseguia partir o cilindro A e eu também não conseguia fazer o cilindro B recuar. Havia, no mínimo, 2 sobreposições de sinais. Nas nossas próximas sequências aqui. Desse lado eu tenho a letra A e aqui eu também tenho a letra A. Aqui eu tenho a letra B e aqui eu tenho a letra B. Então, o cilindro A deve avançar e recuar, depois o B avançar e recuar. Aqui, diferente, né? A e A de um lado, B e B do outro lado, bem diferente, mais uma sequência indireta. Agora, uma sequência com 3 atuadores. Desse lado, eu possuo a letra A, C e B. E desse lado eu possuo a letra A, C e B. Os atuadores A, C e B estão aqui em ordens diferentes. Vocês normalmente estão acostumados a o A, depois o B, depois o C.
Aqui eu tenho o A avança, o C avança, o B recua. O A recua, o C recua, o B avança. Mas observem que as letras, a nossa sequência está igual. Eu tenho A, C e B desse lado, A, C e B desse lado. Mas o sinal, aqui eu tenho positivo, positivo, que são avanço, e o sinal de negativo, que é retorno. Aqui eu tenho retorno, retorno e avanço. Não se preocupem com sinais de positivo e negativo. Isso para nós não interfere em nada se a sequência é direta ou indireta. O que interfere é a posição das letras. No caso aqui, a posição é igual. Então, essa sequência é uma sequência direta. É uma sequência que é fácil de ser construída. Uma sequência que podemos construir pelo método intuitivo. Agora, mostrando essas duas desse lado aqui. Desse lado, agora eu tenho a letra A letra B novamente, a letra A, a letra B e a letra B. Desse lado eu tenho A, B, B. E desse lado, A, B, B. Então, quer dizer que ela é uma sequência direta? Não, ela não pode ser considerada uma sequência direta. Mas você falou que se você possuir as mesmas letras do mesmo lado, é uma sequência direta? Sim, ela é uma sequência direta. Mas não pode acontecer isso aqui, ó. Repetição de letras atuadores em cada metade. Isso aqui acaba se tornando uma sequência bem difícil de ser realizada, porque o meu cilindro A vai avançar, o B vai avançar e o B deve recuar. Mesmo tendo B e B desse lado, B e B desse lado, é uma sequência indireta. É uma sequência bem difícil de fazer. Eu devo fazer essa sequência pelo método de minimização ou maximização de contatos. Então, essa aqui é uma sequência indireta. O mesmo exemplo acontece na de baixo, né? Aqui eu tenho a letra A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho A, aqui eu tenho A, B e A. Aba e aba, né? Isso quer dizer o quê? Mesmas letras de um lado, mesmas letras do outro, nas mesmas posições. Seria um circuito direto? Não. Uma sequência direta? Não. É uma sequência indireta por causa da repetição de letras na mesma metade. Então, eu repito aqui duas vezes a letra A, e aí eu também estou repetindo duas vezes a letra A. Isso torna o circuito indireto, uma sequência indireta. Então, o que vocês devem fazer sempre é, quando receberem uma sequência dessas, verificar, primeiramente, separando a sequência ao meio, e verificar as letras que vocês têm de cada lado e verificar se elas forem iguais do mesmo lado, na mesma posição. Se elas forem na mesma posição, sequência direta. Se elas forem em posições diferentes, indireta. E se ainda elas estiverem nas mesmas posições, não é uma sequência direta, porque não pode haver repetição de letras de um único lado. Ok? Vamos verificar aqui um pouco como fazer para dividir um circuito por minimização ou maximização de contatos. Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. Vamos fazer aqui um método de minimização de contatos. E vamos colocar aqui um circuito A mais, B mais, B menos e A menos. Um circuito que, se a gente separar ele ao meio, a gente vai perceber que desse lado eu tenho A e B, e aqui eu tenho B e A. Então é um circuito indireto. Pelo método de minimização de contatos, eu devo verificar, eu nunca posso ter duas letras do mesmo lado, duas letras se repetindo. Então, aqui no caso, eu tenho um circuito 1 e aqui eu tenho um circuito 2. Por quê? Eu consigo facilmente fazer com que o cilindro A avance e depois o cilindro B avance.
Então, isso pode ser um circuito. Depois, o meu segundo circuito é o B retorna e o A retorna. Se esses circuitos forem independentes, primeiro eu faço o circuito 1, depois o circuito 2, se torna fácil eu construir o meu circuito eletropneumático. Nesse caso, eu acabei separando o circuito em duas partes. O método de minimização de contatos, ele tem uma formulazinha bem fácil, que é K, que é o número de contatores, vai ser igual ao número de circuitos menos 1. Então, se eu tenho 2 circuitos, menos 1, que acaba sendo uma constante, é possível montar esse nosso circuito A mais, B menos, A menos, com um único contator. Vou mostrar para vocês agora o mesmo circuito no método de maximização de contatos. Então, o mesmo circuito, A mais, B menos e A menos. No método de maximização de contatos, cada sequência que o cilindro deve fazer é um passo. Então, eu tenho que separar o A avança, o B retorna e o A retorna. Então, eu terei, em vez de 2 circuitos, eu vou ter um circuito, 2 circuitos, 3 circuitos, 4 circuitos e eu ainda devo ter uma função de reset, resetar. Será o meu 5º circuito. Então, aqui será necessário, para fazer o método de maximização de contatos, será necessário 5 contatores. Lembrando que esses 2 circuitos são sequências indiretas que não é possível, com facilidade, fazer pelo método intuitivo. Eu devo fazer por um método organizado, esquematizado, que são os métodos de minimização e maximização de contatos. Aqui eu demonstrei como fazer a separação do método de minimização, circuitos, e do método de maximização. Não se preocupem, a nossa próxima aula, a aula 4, vai ser totalmente em cima do método de minimização de contatos. Eu vou explicar um pouco mais detalhado como fazer o método de minimização. E a nossa próxima aula depois vai ser o método de maximização. Obrigado pela atenção.